Vocês me mandaram esse vídeo aqui também, que eu estava, sei lá, dizendo, argumentando comigo mesmo se eu ia assistir, porque toda vez que eu falo de Dragon Ball hoje em dia, as pessoas ficam chateadas comigo. Eu não sei o que esperar desse vídeo, não sei o que dizer. Talvez esse seja um react curto em que eu não falo nada, ou talvez ele seja um react longo em que eu vou desabafar, mas o é porque Dragon Ball não é Dragon Ball hoje, tá ligado? Eu não acho que é Dragon Ball. Eu já via muita diferença entre Dragon Ball e Dragon Ball Z. Agora, se for falar de Dragon Ball Z pra Dragon Ball Super, tem um abismo de diferença, tá ligado? Eu acho... Não sei também se é que eu comecei a assistir animes com histórias mais aprofundadas do que Dragon Ball, mas... Enfim, o vídeo é de Danael Fernandes e vamos lá. YouTube. Se chama Falando sobre os temas de Dragon Ball. Vamos lá. YouTube, vamos cometer um crime. Dragon Ball é, obviamente, um dos animes / mangás mais impactantes de todos. Impactante no sentido cultural. Essa forma de arte não teria metade da popularidade aqui e até mesmo, talvez, no Japão, se não fosse Dragon Ball. Dragon Ball inspirou uma cacetada de outras obras. Sim. Então, todo mundo sabe de tudo isso. A grande questão é que o otaku médio é muito chato. Então, por mais que na internet tem um círculo que gosta muito de Dragon Ball ainda, a maior parte da, entre aspas, comunidade de anime na internet vê Dragon Ball como uma piada. Extremamente mal escrito, extremamente mal feito, bobo feito, chato burro. Inclusive... É que assim, Dragon Ball é legal. Quando eu tinha 10, 11 anos de idade, eu saía pela casa assim, ó. Quando eu tinha 10 anos de idade, na verdade, eu já contei essa história aqui. Eu tinha feito um rabo de elástico e eu fui pra escola, porque eu queria ser um Saiyajin. Então era um elástico, um tecido, na verdade, que eu pintei de marrom e eu amarrava na minha cintura com um elástico. E aí o elástico ficava... Enfim... Quem nunca, ok? Dragon Ball é legal. Dragon Ball traz essa... Quando a gente assiste algumas lutas, traz aquela sensação de tipo... Caralho, olha só, nosso soco! Meu Deus, muito foda! Olha essa animação! Ah, não sei o quê! Só que não é bem escrito. A animação é boa? A animação tecnicamente é boa, mas hoje em dia é só um monte de brilho. É só um monte de... Muitas lutas hoje em dia não tem nem uma animação em que o personagem leva o soco e nada acontece. Você não sente aquele impacto. Existem episódios, e isso é uma coisa que eu não consigo... gostar. Tem episódios que são animados por empresas diferentes, que tem muita diferença. Muita diferença. Tem episódios que são uma obra de arte inigualável, e aí tem outros episódios que são só estranhos. Inclusive, quando eu tava no ensino médio, eu tinha meus amigos super duper cult. Todo mundo sempre batia na tecla de Dragon Ball não tinha história. Bom mesmo é Bleach, eu acho. E, em geral, o argumento sempre é: ah, você ainda gosta de Dragon Ball só por causa de nostalgia. Porque... Não, depende. Eu não acho a história de Dragon Ball ruim, de Dragon Ball Z ruim necessariamente. Eu também não acho a história de Dragon Ball ruim. Dragon Ball Z eu não acho necessariamente ruim. É que quando chegou o Majin Buu é que as coisas começaram a ficar meio desproporcionais. Eu acho. Até a história do Freeza, eu acho Dragon Ball um dos melhores animes. Apesar da enrolação, da luta, apesar dos 5 minutos que duraram 16 episódios, apesar dessas coisas, eu ainda achava a história boa. Eu gostava da história. Eu gostava bastante da história. Eu gostava da saga do Cell também. Só que eu acho que foi Acho que foi na saga do Majin Buu em que as coisas começaram a ficar um pouco desproporcionais, que daí eu comecei a me incomodar um pouco. Super Saiyajin 3 é sem alma? Eu não acho Super Saiyajin 3 sem alma. Tanto que quando o Goku se transforma em Super Saiyajin 3 pela primeira vez, se você vê no YouTube a transformação dele com a dublagem e o áudio e a música, como foi lançado no Japão, você tem uma sensação completamente diferente de quando você vai assistir dublado em português com... na verdade, a trilha do Brasil é a mesma do Japão. Se você for assistir em inglês, é diferente. Mas a sensação do jeito que a Dragon Ball no Japão foi apresentado, a transformação do Super Saiyajin 3, foi uma parada de terror. Foi uma parada de... Isso aqui tá passando dos limites. Isso aqui não é pra ser assim. Por quê? Goku tá se transformando. Essas cenas aparecem também na versão brasileira e americana, mas o japonês... A cena que a gente vê é o Goku se transformando e prédio caindo e a galera desesperada correndo na rua. E aí, depois que o Goku se transforma, ele ainda joga o Majin Buu num prédio que cai tudo, tá ligado? E a música traz essa sensação de terror também. Só que o problema veio depois. O problema veio quando o Gotenks virou Super Saiyajin 3. E depois, quando o Goku, pra virar Super Saiyajin 3, não precisava mais se concentrar e juntar energia e prestar atenção e tipo, realmente ter alguma coisa. Do nada, virou um... Aí ele vira Super Saiyajin 3 instantaneamente. É porque começou a perder o impacto. Esse era o problema pra mim com Super Saiyajin 3. Que era uma coisa tão foda que nem o Vegeta se entregando pro Babidi conseguiu fazer, sabe? E eu acho que Fusão, apesar de ser legal, deu uma desbalanceada demais. Acho que desbalanceou demais.
porque ficou simples e fácil demais. Tem certas coisas em Dragon Ball Z que aconteceram, que simplificaram demais, e aí começa a ficar estranho assistir, porque você começa a pensar, por que ele só não se teletransporta? Por que eles não só usam fusão? Entendeu? Muitos problemas começam a ser resolvidos de maneira muito simples. Se você consumir essa coisa hoje em dia, você vai achar ruim, porque é ruim. Dragon Ball tem problemas? Obviamente tem problemas. Entretanto, eu fiz uma coisa incrível uns anos atrás, chamada eu peguei o mangá inteiro de Dragon Ball pra ler, e deve ser um dos meus mangás favoritos. Em muito grande bom. parte, vou dizer que é por causa da arte do Toriyama. Não arte especificamente, mas composição dos quadros. Esse é facilmente o mangá mais... Ah, não, ele tá pegando Dragon Ball Z, então. O mangá de Dragon Ball é uma das melhores coisas que existem. Falo com a maior propriedade e certeza da minha vida inteira. Mais gostoso de ler que eu já vi. Teu olho, tipo, desliza pela página de uma forma tão suave, é incrível. Comparativamente, o anime é ruim. Bem ruim. Mas Dragon Ball também tem vários méritos narrativos. O Super, não muito, mas o mangá original, com certeza. Então estou aqui pra dar uma defendida em Dragon Ball. Eu vou usar a gameplay de Dragon Ball FighterZ no fundo, em parte porque... Que é um jogo muito bom também, inclusive. Porque Toei é meio chata com copyright, em parte porque esse jogo é irado. A Toei é insuportável com copyright. De perceber que eu falei no meu vídeo só bem de Dragon Ball clássico e Dragon Ball Z, e aí eu falei que ia colocar cenas de Dragon Ball Fighter só porque sim. E aí a minha equipe não é nem de Dragon Ball clássico, nem Z. Não é de eu sou ótimo no meu trabalho. Ok, claro. Como eu cheguei a falar no meu vídeo Gurren Lagann, muitos animes e mídias japonesas em geral têm uma certa fórmula ao redor de escalar a narrativa e os poderes de seus personagens. Isso, obviamente, não é exclusivo do Japão, mas eu vejo isso acontecendo bem mais em mídia japonesa. E eu falo mídia japonesa ao invés de só animes ou mangás, porque, por exemplo, JRPG é 100% sobre isso. Final Fantasy VII começa com um grupo explodindo um gerador de uma empresa malvada e termina com seu grupinho lutando contra um deus que consegue destruir o sistema solar 3 vezes durante a mesma luta. Dragon Ball não criou o conceito de personagem fica mais forte pra poder lutar contra inimigos mais fortes, porém eu posso dizer que ele popularizou isso, pelo menos em animes e em mangás, que muitas vezes... Só que o problema de Dragon Ball em relação a essa situação a única resposta é transformação. Eu me transformo. É só isso, tá ligado? Às vezes, quando Battle Shonen seguem a mesma ideia, que é a maioria das vezes, Dragon Ball Z, no caso. Provavelmente estão puxando disso por causa de Dragon Ball. Então, não é clichê. Eu já vi gente falando que isso é clichê. Vou tomar no cu. Isso é uma fórmula narrativa bem legal pra uma história de ação, porque é uma ideia de progressão bem direta. Você quer botar lutas, mas você quer que as lutas fiquem cada vez mais intensas. Então, o que faz sentido é que todo mundo na narrativa fique mais forte. Tanto seus heróis quanto seus vilões. Com isso, por ter novos poderes, eles conseguem fazer coisas bem mais legais e mais interessantes. E aí, o nível dos combates escala. E aí os personagens e o mundo estão em um outro nível e é bem visível durante os combates. Uma história de ação deveria contar alguma coisa com seus combates, então ver a progressão dos poderes nas lutas já é bom narrativamente. É um anime de ação, é o que você quer. Você tá vendo que os personagens estão ficando mais fortes e essa é a história que você está seguindo. O problema é que você precisa planejar um teto. Alguma coisa como, por exemplo, Naruto não planejou um teto e aí ficou um pouco absurdo demais, né? Além de que é bom ter uma construção pra chegar nesse teto. A construção de, por exemplo, Final Fantasy faz completo sentido. Um alien já é apresentado no início. Então, eventualmente, ficar cósmico faz sentido. Naruto, um alien é apresentado lá na puta que pariu da frente. Um alien que viaja entre dimensões. Se a gente voltasse pro início dos anos 2000, enquanto eu tava assistindo o Exame Chunin, e você me dissesse que essa era a direção que Naruto tava seguindo, eu ia ter um derrame. Agora, Dragon Ball é um exemplo um pouco fascinante, porque a evolução de força do Goku é o tema principal de sua narrativa, e esse tema também enfatiza o fato de que não tem teto em Dragon Ball. O que caralho eu quero dizer com isso? Ok, o mangá de Dragon Ball começa muito estranho. É por isso que o final do mangá de Dragon Ball Super, na minha opinião, é melhor do que o do anime. Apesar de eu amar a luta do Goku, do Android 17 e do Freeza contra o Jiren. Eu amo esse vídeo. Eu vejo no YouTube pelo menos umas 2, 3 vezes por semana, porque do nada eu lembro. Zenhou é o teto? Do nada eu vejo esse vídeo porque eu me lembro dele e eu quero assistir, eu gosto muito, tá ligado? Só que o final do mangá... Sabe quem é que tá no final com o Goku? O Mestre Kami. E o Mestre Kami começa... Eu tô me arrepiando só de lembrar de quando eu li. O Mestre Kami desvia de uns ataques do Jiren. O Jiren fica confuso. E aí o Mestre Kami fala... O problema, Goku, é que eu não te ensinei a desviar. Eu não te ensinei a se defender. Eu não te ensinei a... Eu acho que desviar que ele fala. A cena é mó foda. E é assim que o Goku consegue desbloquear o instinto superior, tá ligado? Então eu gosto dessa sensação, porque não é só energiazinha, tipo...
lixo, tá ligado? Porque Dragon Ball Super é muito isso. É só muito brilho, é só muito poderzinho e por aí vai, tá ligado? E aí o Goku e o Vegeta viram um Super Saiyajin azul instantaneamente do nada. E aí... E eu tenho um problema com a narração de Dragon Ball também, de Dragon Ball Super, no caso, e até do Z, de tipo assim, estabelecer regras que depois elas não valem mais. Por exemplo, pra aprender o Ki de Deus, você precisa não ficar liberando o Ki, tipo, e aí sai, tá ligado? É assim que o Goku e o Vegeta aprendem o Ki de Deus. Tipo assim, como realmente fazer. E aí, do nada, lá no torneio final... Aí fica lá, tipo, tá ao contrário. Eu não sou burro, eu lembro da cena. E aí, por isso que eu gosto do mangá, porque a parada do instinto superior é justamente essa. É você não... É o seu corpo agir por si... Você nem pensar no seu corpo quando ele tá desviando. E aí, o Mestre Kami meio que ensina pro Goku isso, o Goku consegue captar rápido, porque o mangá, a história de Dragon Ball é isso. É sobre o Goku ser um lutador extremamente foda, tá ligado? Então ele consegue absorver o ensinamento, ele consegue fazer o instinto superior. Faz sentido, nessa opinião? Nesse sentido, entendeu? Esse é um dos problemas de Dragon Ball. Às vezes eu sou tido como idiota, porque aparecem umas coisas que eu presto atenção. É assim? Ok, eu entendi que é assim. E aí começa a acontecer o contrário. Vai me dizer que eles não estavam voando em várias cenas do anime no torneio final de Dragon Ball Super? É claro que eles estavam voando, tá ligado? Mas não pode voar. Essa pedra aqui é mais dura que qualquer outra coisa, então não é fácil destruir ela. O cara pega uma pedra e quebra na cabeça do outro. Assim, pô. Os primeiros 30 capítulos parecem um outro mangá. Dragon Ball passa a ser o que você imagina que Dragon Ball é quando o Goku vai treinar com o Mestre Kami e conhece Kuririn e tudo mais. A partir daí é um pouco mais similar ao Dragon Ball que você conhece e talvez goste. Eles Alguém comentou um negócio no chat que me lembrei de outra coisa. A primeira vez que eles se transformam em Super Saiyajin God, eles precisam reunir um monte de Saiyajin num ritual. Isso. O Super Saiyajin Deus, que é o cabelo vermelho, é assim. E aí, o Super Saiyajin Azul é como se você conseguisse atingir esse nível, esse poder por conta própria. Então, é basicamente essa a explicação. E no mangá, tem uma luta espetacular do Vegeta contra o Zamasu. O Vegeta, ele fez o ritual... Então ele consegue atingir eu não lembro se ele fez o ritual. Sei lá, ele consegue... Tem uma coisa lá que ele consegue fazer pra atingir o Super Saiyajin vermelho, certo? O Super Saiyajin Deus, o vermelho, ele não fez o ritual, exatamente. Mas ele fez alguma coisa. Ele conseguia atingir o Super Saiyajin vermelho lá, o Super Saiyajin God, não o Super Saiyajin Deus, que é o azul. Super Saiyajin Deus, Super Saiyajin, aliás. Enfim, eu vou usar vermelho e azul só pra explicar. Ele atinge o Super Saiyajin vermelho pra velocidade, pra conseguir superar a velocidade do Zamasu. E logo antes de ele dar um golpe no Zamasu, ele consegue tipo, virar o Super Saiyajin azul só pra ter mais força. É genial! É genial como ele consegue alternar. E foi uma das vezes em que eu li o mangá de Dragon Ball, ou assisti o anime, ou seja lá o que for, que eu pensei assim, cara, o Vegeta conseguiu fazer uma técnica muito mais inteligente, muito mais esperta e muito mais efetiva do que o Goku tava fazendo. Tipo, o Vegeta naquele momento superou o Goku, entendeu? Em estratégia. Achei muito massa. Vão num torneio, tem uma empresa malvada e eles precisam destruir, tem um cara verde malvado, eles precisam destruir, eles treinam, eles vão num torneio. Só que, no primeiro arco de torneio de Dragon Ball, somos apresentados a esse cara aqui chamado Jack Chun, que se você tiver mais que 30 de QI, você pode perceber que ele só é o Mestre Kami mesmo. Por sorte, o Goku não tem mais que 30 de QI, então ele nunca soube. A questão é, a luta final do torneio é Jack Chun contra Goku. E quem acaba vencendo no fim das contas é o Jack Chun. Tá, Dona legal, e o foda-se. Essa luta é o que carrega o tema de Dragon Ball inteiro. O Mestre Kami queria ensinar uma lição pro Goku. Sempre vai ter alguém mais forte que você. Esse torneio veio logo depois de um arco de treino. Então o Mestre Kami ensinou uma lição pra ele que é nunca pare de treinar. Nunca fique apenas confortável com seu poder atual. Não ache que você é invencível e que jamais ninguém vai te superar. Treine e melhore, para que, eventualmente, quando alguém mais forte que você aparecer, você vai estar pronto. Vai e depois preparado, de derrotar sim. essa pessoa forte, treine e melhore. A fórmula, entre aspas, do Battle Shonen é literalmente o ponto em Dragon Ball. O Goku não é um personagem que tem um objetivo. O objetivo do Goku é só, eu adoro artes marciais, é tipo muito legal. Lutar é muito brabo. Eu tô jogando um RPG... E eu gosto, como eu falei de Dragon Ball Super também, mas em vários momentos de Dragon Ball e Dragon Ball Z a gente vê isso, que o Goku, na verdade, não é uma pessoa tão genuinamente incrível e boa e generosa assim. O Goku, ele se importa com lutar. O Goku tava mega empolgado pra lutar no torneio de Dragon Ball Super, tá ligado? No torneio do poder.
se o universo dele poderia ser destruído. Ele ia lutar com gente forte. É com isso que ele se importa. O próprio final de Dragon Ball Z, que ele simplesmente abandona a família e vai treinar com um guri que ele conheceu na hora que ele supõe, ou ele descobre, na verdade, né, que é a reencarnação do Majin Buu. Ah, foda-se, a gente vai lá pro meio do nada lutar. Mas Goku, como assim? Como assim? Não sei o quê. E aí esse drama todo me irritou também, porque, tipo assim, é só ele se teleportar e voltar. O teu filho consegue sentir o Ki em qualquer lugar do mundo de onde ele tá. É só ir lá visitar. De Dragon Ball, porque eu sou um psicopata, e nós estamos em um arcozinho de treino, e meu mestre fez um discurso que eu acho que é a coisa que melhor encapsula o que Dragon Ball é. Nossos personagens começaram a treinar pra proteger a Terra, pra impedir que os invasores destruam tudo, ou sei lá. Mas eventualmente esse vira só o segundo plano, porque a gente começou a gostar de treinar. Ver a gente ficando mais e mais forte, nossos ataques ficando mais e mais destrutivos. Eu adoro que o primeiro Kamehameha do Goku foi num carro, e tudo que fez foi... tudo que causou no carro foram as rodas caírem. Esse foi o poder do primeiro Kamehameha do Goku. Ele derrubou as rodas de um carro. O personagem literalmente treinou no inferno e ele percebeu que, eventualmente, alguns demônios que davam trabalho pra ele, agora não dão mais. E a sensação de euforia ao perceber que você está melhorando é imensa. Ao ponto que quando os invasores chegaram, nossos personagens estavam muito mais animados do que com medo. Finalmente, depois de tanto tempo, eu vou ver se meu treino valeu a pena. Estou cansado de treinar contra as mesmas pessoas, agora vai vir alguém muito mais forte pra eu testar se eu estou bom o suficiente. Se a gente vencer, show. Se a gente perder, falhamos. Mas a esse ponto, salvar a Terra é consequência do nosso objetivo, que realmente é lutar contra o vilão. Não por algum senso de moralidade, mas porque lutar é legal. Porque lutar é legal, exatamente. Dragon Ball, os vilões geralmente são o contrário desse tema de melhor através do esforço. São sempre esses personagens naturalmente poderosos, que jamais precisaram treinar, pelo menos não tão exaustivamente quanto nossos heróis, e também não se incomodaram em treinar para essa luta em particular. É verdade, eu ia falar isso que, na verdade... Eu ia falar que isso é presente, na verdade, só no Freeza, mas não é não. O Vegeta nunca teve que se esforçar tanto até conhecer o Goku, que ele já era naturalmente forte mesmo, ele treinava, mas treinava pouco. O Freeza realmente não precisou treinar nada na vida. O Freeza, eu gosto como isso é retratado até em Dragon Ball Super, que o Freeza não... No primeiro momento que ele decidiu se esforçar um pouquinho pra treinar, ele atingiu a forma dourada lá e não sei o quê. O Cell também é a mesma coisa, tá ligado? O Cell, ele, na verdade, só teve que absorver os outros... Os androides? Os androides, na verdade, também já eram naturalmente fortes. O Majin Buu também, na real. É verdade, praticamente todos os vilões grandes de Dragon Ball e Dragon Ball Z já eram naturalmente fortes e pronto, tá ligado? Estou lutando apenas contra vermes, porque eles me dariam algum tipo de trabalho. Além disso, o Vegeta e o Freeza tinham um objetivo, que era pegar as esferas do dragão e se tornar imortal. Esse é basicamente o caminho fácil. Adquirir uma habilidade onde você só não perde. Nunca que a galera do bem ia fazer isso, tanto que agora o Vegeta mora na Terra, faz parte do grupinho principal, e ele jamais decidiu vou virar imortal. Por quê? Muitos motivos. O Vegeta é realmente um dos personagens mais bem de Dragon Ball. Além desse tema de escrita que eu expliquei aqui, ele tem um arco de redenção. Essa cena é massa. O que eu mais gosto nessa cena é que o Vegeta vê o Trunks morto, vai pra cima do Cell, se esperneia todo, nenhum arranhão no Cell foi feito, o Cell dá um tapa nele, ele cai, o Cell vai tocar um poder nele, o Gohan se mete na frente e fica todo fudido, e o Vegeta agonizando praticamente com não sei quantos ossos quebrados, só por um tapa do Cell, ele fala pro Gohan, desculpa, me arrepio. Porque se o Vegeta pediu desculpa, é porque fudeu. É porque o Vegeta perdeu tudo já, tá ligado? Que é bem feito. Mas mais importante, ele era egocêntrico, foi, entre aspas, derrotado, porque meio que ele ainda assim venceu. Ele venceu o Goku, com certeza. E percebeu, eu tenho que treinar, né, viado? Eu não quero que isso aconteça de novo, não. Vai ter gente mais forte e eu não quero perder. Outra coisa que eu sempre achei legal é que o Toriyama coloca uma resposta narrativa de como resolver um conflito sem combate. E aí vai lá, caga e resolve o conflito com combate. Por exemplo, na saga do Cell, os androides vão aparecer daqui a um tempo. A reação de todo mundo é, ok, vamos treinar. E a Bulma, que é uma humana, não tem... Cara, esse foi o momento mais meta na história de Dragon Ball inteiro. Ei, eu estava pensando, por que não procuramos esse tal de Dr. Gero que criou essas coisas e acabamos com ele enquanto ainda podemos? Ou seja, antes dele libertar os androides aqui, né? Mesmo se não soubermos onde ele está, se usarmos as Dragon Balls e pedirmos a Shenlong, aposto que ele pode nos dizer. Se fizermos isso, não vamos ter o menor problema em 3 anos. Esse foi o momento mais meta da história inteira. Cara, foi muito meta isso daqui. Foi muito meta. Eu senti que quebrou a quarta parede. Ela falar isso é o equivalente a... Que tal a gente não esperar o Freeza se transformar, e enquanto ele tá se transformando todo vulnerável, a gente dá um ataque nele. Que tal? Joga o Kenzan ali, Kuririn. Corta ele na metade enquanto ele tá se transformando.
interesse em batalha, simplesmente fala: ei, eles vão acordar daqui a pouco. O que significa que eles estão dormindo. O que significa que a gente pode encontrar onde eles estão, destruí-los e não vamos precisar lidar com isso. E todo mundo fala: tem razão. Vamos não fazer isso, entretanto? Eu gostaria muito de lutar contra Android que destruíram uma outra realidade. Que destruíram uma outra linha do tempo e literalmente mataram todo mundo, sobrando só um. Só sobrou o Trunks. Não tem esfera do dragão, não tem absolutamente nada, é só o terror. Que tal a gente talvez puder evitar isso e ainda assim continua treinando? A gente pode ter os dois, o que vocês acham? Não. Quero ver se agora com treino a gente consegue vencer. E é simplesmente o que eles fazem. Salvar a Terra é bom e importante, mas sabe o que é muito mais interessante? Lutar contra a pessoa que vai destruir a Terra. Esse é o momento que a gente percebe que o Goku, na verdade, não é tão... É muito melhor prevenir do que remediar, mas não pro Goku. O Goku que dá porrada, foda-se em quem e foda-se quem vai cair junto. Sim, é o foco. Os personagens querem ficar melhor no que eles amam, e os personagens de Dragon Ball amam lutar. Geralmente, personagens que perderam o gosto pela luta, ou não tem mais tanto interesse em ficar forte, eles são removidos da história. E geralmente, fã de Dragon Ball fica muito puto com isso. Tipo, o Gohan agora tá fraco no Super, ou pelo menos estava, agora tá mais forte, porque ele virou só um professor. Sim, ele só quis ser um professor mesmo. Ele parou de treinar, então ele ficou fraco. É isso. Sim. O Gohan é um personagem com um arco muito interessante também, porque ele é um pouquinho mais pacifista que o resto do elenco. Ele não gosta tanto de lutar, mas o Goku simplesmente não compreende que isso é algo que alguém pode ter, sabe? E eu gosto como isso foi explorado em Dragon Ball Z também, contra o Cell, que o Goku finalmente percebe quando... Eu acho que o Piccolo fala alguma coisa no sentido de: o teu filho não gosta de lutar. Ele passou um ano naquela câmera hiperbolômica lá, treinando contigo porque ele queria passar tempo com o pai. Mas ele não gosta de lutar. E aí o Goku olha pro Gohan simplesmente sendo esmagado pelo Cell, depois de dar a semente dos deuses, pro Cell recuperar as energias. E aí que cai a ficha do Goku, tá ligado? Eu gosto desse momento. Que é um momento de desenvolvimento de personagem, tá ligado? Que eventualmente resultou no sacrifício do Goku. O que é bom. É um arco bom. Um sacrifício que não serviu pra muita coisa, né? Mas que só voltou. E mais forte ainda. Falta de desejo de lutar. Então empurrava o Gohan pra isso e eventualmente adquiriu esse desejo, mas eventualmente ele perdeu esse interesse. Acontece, ué. Na verdade, eu acho que o Gohan nunca teve o interesse de lutar. Mesmo depois do Cell, ele foi treinar porque sim, por causa do Majin Buu. Ele precisava fazer alguma coisa, porque senão todo mundo ia morrer também. Não era tipo assim: yes, vou lá. Não, é tipo, puta merda, vou ter que ir lá. Vou falar muito do desenvolvimento de personagens e relações entre personagens de Dragon Ball, só que não é tão ruim quanto as pessoas fazem parecer às vezes. Eu também não acho. Tem todo o arco de redenção do Vegeta, como eu falei. Tem essa questão toda do Gohan que vai direto com os temas da narrativa, como eu falei. Absolutamente, eu concordo com ele. Pra mim, o problema da escrita de Dragon Ball não tem nada a ver com os personagens entre si. Na verdade, eu acho que eles interagem até muito bem. Gosto muito da história do Trunks do futuro, eu acho ela bem agridoce. Acho massa também. Conclusão, é estranho chamar a história de Dragon Ball de básica ou de clichê, sendo que, bom, foi ela que popularizou isso em animes, então não é exatamente clichê. Clichê, às vezes, é um termo que usam só pra falar eu não gosto, só que tipo de uma forma chique. E quanto a ser básica... Sim. Clichê é tipo gente que se acha inteligente fazendo comentários tipo: o capitalismo tá aí, né? E não agrega nada. Absolutamente nada. Sim, ela é básica, essa realmente é a ideia dela. Em outros animes, os personagens estão ficando mais fortes pra chegar em um objetivo. Em Dragon Ball, os personagens estão ficando mais fortes pra ficar mais fortes. Dragon Ball é uma história sobre luta e sobre pessoas que adoram lutar. Então, o que temos aqui? Personagens que estão ficando mais fortes pra lutar contra inimigos mais fortes simplesmente porque é o que eles gostam de fazer. Eles setem... Talvez o erro de Dragon Ball tenha sido não acabar, tá ligado? Você considera ele repetitivo? Sim. Justamente por causa disso. Eu acho que o erro de Dragon Ball, talvez, é não acabar. Porque se Dragon Ball não tem teto, ele perde completamente o sentido de ficar mais forte. Porque a gente já chegou num nível de... Antes o Kamehameha destruía as rodas, derrubava as rodas de um carro. Depois o Kamehameha já tá um pouquinho mais forte, ele explodia. Daqui a pouco o Kamehameha, ele desintegra uma pessoa. Daqui a pouco o Kamehameha consegue, talvez, explodir uma cidade inteira. Opa, e agora? Acho que o planeta inteiro, não é mesmo? Na verdade, explode até um sistema solar. É só apontar pro Sol. Acho que a explosão seria grande o suficiente. Que tal uma galáxia inteira? Eu acho que vai, dependendo da força. Então, entendeu? Eu acho que vai perdendo sentido. E aí tinha as esferas do dragão. As esferas do dragão cabem na mão, tá ligado? A gente usa pra fazer vários desejos. A gente usa aqui pra... Isso existe, tá? Eu não sei se vocês sabem disso, mas... Já foi um dos pedidos feitos pro Shenlong, as calcinhas sutiãs da Bulma. Ok, vamos pedir uma coisa mais interessante? Que tal reviver o nosso amigo? Opa, pode reviver. Foi o primeiro pedido, exatamente. Vamos pedir aqui pra reviver o nosso amigo. Ok, mas ele não pode reviver de novo, hein? Eu só tenho o poder pra reviver uma vez. Ai, ok.
opa, a gente precisa de uma esfera do dragão um pouquinho mais forte. Vamos lá no planeta dos Namekusei pra pegar a esfera do dragão um pouquinho mais forte, que daí pode reviver quantas vezes quiser. E tem 3 pedidos. Carai, é verdade, a Bulma também pediu pro Shenlong aumentar os peitos e a bunda dela. Eu tinha esquecido desse detalhe. Isso acontece muito nos quadrinhos, às vezes eles fazem o super-herói tão OP que precisa de um reboot porque não tem pra onde ir. Isso. E aí, beleza, a gente tem as super esferas do dragão agora, que, meu Deus, as supers não, desculpa, não chegamos na super ainda. A gente tem as esferas do dragão maiores, né, elas já são gigantescas, o tamanho de uma cabeça, que pode reviver quantas vezes quiser, tem mais pedidos. E aí agora, a morte já não tem mais sentido em Dragon Ball. Esse era um dos meus problemas com o anime também. Porque eu lembro quando o Goku levou o Makango Sapo do Piccolo, foi brutal aquele negócio. Ficou um buraco. Eu vi na televisão um buraco. Nos remakes já não tem mais buraco, fica só escuro. Mas tinha um buraco no estômago dele, no tórax dele. E do Raditz. E aí, pô, Goku passou por um puta perrengue depois da morte pra lutar e pra atravessar o caminho das serpentes. Ele caiu no inferno. Ele lutou gravidade 10 vezes aumentada e tal. Mas hoje em dia a morte já não tem mais nenhum significado em Dragon Ball. E tem as super esferas do dragão agora também, que são planetas. Depois vai ser o quê? Não tem mais onde ir, tá ligado? Isso do inferno é filler? Mas aconteceu. Ele caiu no... Claro que caiu no inferno, chat. Tá ali. Não é filler. O Goku jogando a Genkidama no Majin Buu, aparece todo mundo assistindo, inclusive o pessoal no inferno que conheceu ele. Filler não significa que não é canônico. Aconteceu, claro que aconteceu. Mas enfim, eu acho que no geral, o erro de Dragon Ball talvez tenha sido esse. Não ter um fim. Mas é uma franquia que traz muito dinheiro. Filler justamente mostra que não é canônico. Filler mostra... É literalmente o que é. É tapa-buraco. Eu entendo o que vocês estão dizendo. Filler é um tapa-buraco. Mas não significa que não aconteceu. Não significa que na história eles não levam em consideração ou que não vão mostrar. A não ser que vocês acham que então a Genkidama do Goku na cara, na boca do Kid Buu também é filler. Porque eles mostram o povo lá no inferno. E mostram... E tem uma fala de um deles ainda. Ó, vai, não sei quem. Enquanto ele tá lutando, tá ligado? Não tem um bagulho no Caminho das Serpentes que tem uma gostosa jogando roleta russa? Tem. É uma explicação um pouco abstrata do que realmente aconteceu, mas é basicamente isso. Seria um semi-filler, não? Chat, aconteceu. É isso que eu tô dizendo. Filler não é canônico. No mangá, tá ligado? A história original do Toriyama nunca sequer mostrou o inferno, mas foda-se. Isso aí, nerd momento. É que as pessoas usam muito... isso é filler... pra justificar uma coisa que depois não faz sentido. Eu acho que não teve um filme de Dragon Ball que fez sentido, a não ser a ressurreição do Freeza. E talvez o do Broly agora também, né? Porque todos os outros, nenhum faz sentido. Eles estão numa linha do tempo completamente separada. Porque do nada o Goku tá na Terra, ele sabe o Kaioken, e vem um outro irmão dele lutar. Prazer nessa fórmula. Mas Danael, é sempre a mesma coisa, isso é repetitivo. É literalmente o tema da narrativa, cara, não fui eu que escrevi. Se Dragon Ball fizesse uma coisa diferente, eu ia olhar com uma cara confusa, na verdade. Porque estaria traindo o que Dragon Ball é. Imagina se aparece um Batman e derrota todo mundo com preparo. Seria brabo? Seria interessante pra cacete. Só que vai um pouco contra a ideia do que Dragon Ball é. Eles querem ficar mais fortes. Não faz sentido apresentar um personagem mais fraco pra ser um vilão. E a forma como Dragon Ball é escrito permite que, a história possa seguir infinitamente. Não estou dizendo que deveria, já deveria ter acabado até. Esse é o ponto também. Reconhecer isso não significa que... não, mas essa é a história de Dragon Ball. Tá, ok, eu entendi, mas eu continuo não gostando. As pessoas têm uma mania muito insuportável de achar que porque você não gosta de alguma coisa, o único motivo e a única explicação é que você não entendeu. As pessoas acham que só porque você consegue entender do mesmo jeito que ela entende, que você é obrigado a concordar com ela. Inclusive, acabar com o Vegeta admitindo que o Goku é mais forte é um ótimo ponto final. E, em segundo lugar, permite que as habilidades e poder de luta de cada um dos personagens escalem infinitamente. Goku tá lutando contra deuses agora. Sim, deuses são mais fortes que ele, então ele obviamente vai treinar pra ficar tão forte quanto um deus. O problema do Super não é exatamente as ideias dele, todos os conceitos fazem completo sentido para esse tipo de história e algumas adições são bem-vindas ao canon de Dragon Ball. O problema é a execução e a falta de charme da escrita do Toriyama. Balls é incrível, entretanto Toriyama que fez. Eu concordo. Eu acho que... Por isso que eu acho que o mangá de Dragon Ball Super é muito diferente do anime. Ele é muito diferente mesmo. E não tem essa... Não tem tanto transformação pra lá e pra cá, tá ligado? Balls, exatamente. Bills, desculpa. Eu li Balls. Bills é incrível, entretanto, Toriyama que fez. O Bills é um dos personagens melhores introduzidos em Dragon Ball, eu acho. De verdade. E o Whis também... Só que o Whis de um jeito diferente. Eu acho o Whis muito legal porque ainda tem muito mistério sobre ele. A gente conhece muito pouco sobre o Whis.
tá ligado? É alguém mais forte, uai. Dragon Ball é uma história muito, muito simples. Mas funciona. Os temas da narrativa estão aqui pra complementar essa simplicidade. E, francamente, tem nada de errado com isso. E como eu disse, leia o mangá. Ele genuinamente é bom. Ele é muito gostoso de ler. Enfim, Também é acho. isso. Muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente pelo Apoia-se, aos membros Seja Membro e a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Muito obrigado pelos vários Que isso, velho? Parabéns que eu recebi no meu vídeo Hotline Miami. Vídeo Hotline 2 em breve. Até a próxima e até! Que isso? O que foi isso? Por que ficou assim? Ô, do nada virou filme de terror, velho. Link tá aí no chat, já falei o que tinha pra falar. Não vou ficar falando mais porque eu já falei demais. E é isso. Vídeo muito bom. Muito bom.